Ele mesmo já disse que jogou nos maiores da Inglaterra, Espanha e Alemanha. Um cara que se manteve no mais alto nível durante muito tempo e pouco suava seu terno enquanto jogava bola, sinônimo de elegância e de categoria. Hoje você vai conhecer a trajetória de um gigante volante espanhol que cresce cada vez mais no cenário do futebol como treinador também. Hoje a história é dele, Xabi Alonso. Xabi Alonso Olano nasceu no dia 25 de novembro de 1981, em Tolosa, na Espanha. Nascido em uma família de futebolistas do País Basco, costa norte da Espanha, seu pai foi destaque do Real Sociedad do Barcelona e chegou a ganhar até o título espanhol pelo clube. O Xabi Alonso teve sua vida facilitada nesse sentido para conseguir ingressar em um clube grande e no mundo do futebol, mas naturalmente que ele tinha também muito talento para se destacar entre os demais garotos da sua idade. Uma curiosidade interessante é que desde moleque ele já era amigo do Mikel Arteta e eles cresceram jogando juntos. Depois de se desenvolver na base do Real Sociedad, o Xabi Alonso foi promovido do time sub-19 ao profissional dentro da temporada de 1999-2000. No entanto, o jogador disputou apenas uma partida e logo foi emprestado para ganhar bagagem. O destino do jovem jogador, que buscava acima de tudo minutos e experiência, foi o Eibar, clube também da Espanha. O time jogava a segunda divisão naquele ano. Com boas atuações, o Real Sociedad do País Basco não perdeu tempo e logo reintegrou o jogador, que no Eibar disputou 14 partidas, não tendo marcado nenhum gol. Depois da breve passagem por outro clube, o Xabi Alonso retornou ao Sociedad e em pouco tempo já conseguiu ganhar espaço no time, que terminou a Liga Espanhola em 13º lugar e não correu riscos de queda. Já na temporada de 2001 e 2002, o time do volante terminou exatamente na mesma posição na tabela de classificação da Liga. O Xabi Alonso, por sua vez, seguia em constante evolução e se destacando com belos passes longos e boa leitura de espaços no meio-campo. Desde a base, ele já se caracterizava por ser um jogador extremamente inteligente. Ao todo no ano foram 29 partidas, 3 gols e 2 assistências. Já na temporada de 2002-2003, o Xabi Alonso foi o destaque jovem de La Liga e já era avisado por alguns clubes do próprio campeonato e também da Europa como um todo. Mas foi nesse ano que as buscas por um jogador de tamanha qualidade e características raras se intensificaram. E sendo protagonista do time, por pouco não conseguiu ganhar de forma surpreendente o campeonato espanhol. Isso porque o Real Sociedad foi o vice-campeão, apenas 2 pontos atrás do time galáctico do Real Madrid. O Xabi Alonso fechou essa ótima temporada com 34 aparições, 3 gols e 1 assistência distribuída. Comendo a bola na Real Sociedad, a seleção nacional chegou cedo para o jovem. Foi convocado por Iñaki Sáenz para um amistoso frente ao Equador no Vicente Calderón, em Madrid. Na oportunidade, a Fúria goleou por 4-0 e o Xabi Alonso esteve em campo durante 70 minutos daquela partida. Na temporada seguinte, o Real Sociedad jogou a Liga dos Campeões e foi eliminado nas oitavas de final. Com o rendimento acima da média, não faltaram interessados no futebol do Xabi Alonso, e o Liverpool foi quem arrematou, e desembolsou 16 milhões de euros para assinar com o jogador assim que a Eurocopa terminasse. Pelo Real Sociedad foram 124 partidas, 10 gols e 6 assistências. Mesmo jovem, já era nome frequente na seleção da Espanha, e assim foi um dos 23 convocados para a Eurocopa de 2004 jogada em Portugal. Ainda não era titular absoluto, jogou pouco tempo da derrota por 1-0 para os donos da casa, que surpreendentemente acabou culminando na eliminação espanhola. Depois da Euro, o volante desembarcou na Inglaterra para defender o maior time do país e sabia do tamanho desse desafio. Acabou perdendo mais de 3 meses da temporada por lesão. O Liverpool foi vice-campeão da Copa da Liga e chegou na final da Liga dos Campeões para encarar o favorito Milan. Depois de sair perdendo por 3-0 no primeiro tempo, de maneira heróica, os ingleses empataram o jogo na etapa final. O Xabi Alonso foi quem fez o gol de empate marcado no rebote de um pênalti cobrado em Dida. Na marca da cal, o Liverpool venceu por 3-2 e conquistou aquela que era a sua 4ª orelhuda.
Já na temporada de 2005 e 2006, totalmente ambientado ao novo clube e ao novo país, o Xabi Alonso melhorou seu nível. O Liverpool ganhou a Supercopa da UEFA de 2005, derrotando o time do CSKA Moscou da Rússia por 3-1 na prorrogação. Ainda conquistou a Copa da Inglaterra, a FA Cup, e de negativo para os Reds foi não ter vencido o Mundial de Clubes da FIFA em dezembro. Derrota por 1-0 para o São Paulo e um frustrante e inesperado vice. Na temporada, o Xabi Alonso jogou 53 partidas, fez 5 gols e deu 6 assistências. Depois de fazer parte de todo o ciclo, o nome do Xabi Alonso já não era mais surpresa e ele se consolidou como jogador de seleção, tanto que foi chamado para o Mundial de 2006. Marcou um gol na vitória por 4-0 contra a Ucrânia e nas quartas de final lutou bastante, mas não conseguiu evitar a derrota por 3-1 e a eliminação para a França de Zinedine Zidane. A lendária dupla com Steven Gerrard estava cada vez mais consolidada na temporada de 2006 e 2007, e ambos com certeza formavam um dos melhores meio-campo do planeta, atravessando o auge de suas carreiras com muito entrosamento. O Liverpool lutou pela Premier, mas acabou terminando em terceiro lugar, porém não passou a temporada em branco, pois venceu a Supercopa da Inglaterra, derrotando o time do Chelsea por 2-1. E a equipe conseguiu chegar mais uma vez à decisão da Champions, porém acabou sendo batido pelo Milan pelo placar de 2-1 e amargou o vice. Em 2007 e 2008, o desempenho individual do Xabi Alonso caiu por conta de lesões, e assim o Liverpool não teve bom rendimento. A melhor campanha do clube foi, assim como nos últimos anos, chegar à semifinal da Champions, porém o time foi eliminado, então não avançou à final. Quando a temporada terminou, o jogador se juntou aos companheiros de seleção para a disputa da Eurocopa de 2008. A Espanha tinha um ótimo time, mas há alguns anos ficou conhecida por ser uma seleção que amarelava em momentos decisivos. Só que nessa Euro, no entanto, isso mudou. O Xabi Alonso ainda não era um titular absoluto do time, porém era uma peça importante e jogou 90 minutos contra a Grécia, sendo capitão inclusive. Na final ele esteve em campo por 27 minutos contra a Alemanha, no jogo que a Espanha venceu por 1-0 e sagrou-se campeã europeia de futebol naquele ano. Na temporada de 2008 e 2009, o Xabi Alonso deixou o Liverpool, pois havia atraído interesse simplesmente do Real Madrid. Com os Reds, terminou a Premier na segunda colocação e não ganhou títulos nessa temporada de despedida. Certamente, saiu como um dos grandes nomes da posição na história do gigante inglês e se juntou ao Real Madrid no verão de 2009, que pagou 35 milhões de euros pelo seu passe. No Liverpool foram 210 partidas, 19 assistências e 4 troféus, incluindo uma Champions. Na Copa das Confederações de 2009, o Xabi Alonso foi titular de Vicente Del Bosque e dessa vez a Espanha não conseguiu o troféu. De maneira bastante surpreendente, acabou perdendo dos Estados Unidos na semifinal e foi eliminada. Ganhou ao menos o terceiro lugar depois contra a África do Sul com um belo gol de falta marcado pelo craque. Xabi Alonso, os gigantes, ali na frente do goleiro, tanto o Buffy como o Llorente. A bola fez a curva, entrou no campo. E daí o Xabi Alonso desembarcou em Madrid junto com 2 dos 3 melhores do mundo naquela época. O Real investiu pesado para trazer Cristiano Ronaldo e Kaká e montar uma nova era galáctica. O futebol jogado dentro de campo, porém, ficou aquém do esperado. Os blancos foram apenas vice da La Liga e caíram nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O volante somou 41 jogos, 3 gols e 5 passes para gols. Depois da temporada nos clubes, a Espanha pintava como uma seleção cotada a ir longe no Mundial de 2010, pelo que havia feito na Euro e por ter sua base composta por Real e Barça. Depois de sair perdendo na estreia, o time encaixou, foi ganhando confiança e com um estilo de jogo característico de muitos passes e posse de bola, bateu o Paraguai nas quartas, jogo que o volante até desperdiçou um pênalti, e chegou à final, derrotando a Holanda por 1-0 na prorrogação. O Xabi Alonso jogou 87 minutos desse jogo e com gol de Andrés Iniesta, La Roja ganhava o mundo pela primeira vez. Já na temporada de 2010-2011, José Mourinho assumiu o Real e não abriu mão da qualidade do Xabi Alonso na meia.
O espanhol, agora campeão do mundo, se manteve firme no time e jogou quase todas as partidas. O Real caiu na semifinal da Champions, quando perdeu do Barcelona, e venceu a Copa do Rei, aquele que foi o único troféu, derrotando o mesmo Barça por 1-0 na final. Na temporada seguinte, o Real seguiu competitivo e dessa vez mais regular, tanto que faturou o campeonato espanhol com uma campanha brilhante, fazendo 100 pontos e 121 gols. O Xabi Alonso foi nomeado o melhor meio-campista de um campeonato que tinha Xavi, Iniesta e Busquets. Tamanho brilhantismo não foi repetido na Champions, pois o time mais uma vez não ultrapassou a barreira das semifinais, dessa vez perdeu do Bayern de Munique. No esquema de jogo composto por vários meias e sem centroavante de ofício, a Espanha viveu seu ápice na Eurocopa de 2012 e foi soberana. O Xabi Alonso foi o craque das quartas de final contra a França, quando marcou os 2 gols da vitória, e na decisão contra a Itália, um sonoro 4-0 para garantir mais aquele troféu europeu. Assim como em 2011, o jogador entrou na seleção de 11 melhores do planeta da FIFA e vivia um grande momento da sua carreira. Ele também entrou na seleção de 11 melhores da Euro e no time ideal da UEFA. Cada vez mais consagrado a nível mundial e com mais uma Euro no currículo, o excelente Xabi Alonso seguia jogando muito com a camisa do Real Madrid. O clube deu um bom cartão de visitas na temporada, quando venceu a Supercopa Espanhola, derrotando o Barcelona. No mais, foi vice da Liga e não conquistou mais troféus. O volante fechou o ano com 47 partidas, nenhum gol e 8 assistências. Agora comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, o Xabi Alonso seguia com sua titularidade inabalável em grande parte dos jogos. O Madrid terminou a Liga em terceiro lugar, mas não deixou passar a Copa do Rei e principalmente a Liga dos Campeões da UEFA, aquela que há muitos anos era obsessão merengue. Na época, essa foi conhecida como La Décima, e o Xabi Alonso, suspenso por 3 amarelos, não pôde jogar a partida e viu de fora seus companheiros golearem o Atlético de Madrid na prorrogação por 4-1 e conquistar esse troféu. O engraçado é que ele não só viu de fora, mas também saiu das tribunas para ir festejar com seus companheiros. Ainda no início da temporada 14-15, ele se transferiu para o Bayern de Munique, portanto, com a camisa do Real, foram 236 jogos, 6 gols, 31 assistências e 5 títulos conquistados. A Copa do Mundo de 2014 foi uma grande decepção para os espanhóis. Por conta das conquistas recentes do futebol apresentado, a Espanha chegava como uma das, se não a grande favorita ao título, mas passou muito longe disso. Foi goleado na estreia pela Holanda por 5-1, o volante marcou o gol espanhol, inclusive, depois derrota para o Chile e vitória contra a Austrália, numa partida que já não valia mais nada, e esse foi, aliás, o último jogo do craque pelo seu país. Depois disso, ele se aposentou do futebol internacional. Deixei a seleção espanhola. A coisa mais difícil é saber quando dizer adeus, e depois de pensar sobre isso, acho que o meu período com a equipe nacional chegou ao fim, declarou o jogador. Pela Espanha, em 11 anos, totalizou 114 partidas, 19 gols, 9 assistências e 3 grandes títulos conquistados. A pedido de Pep Guardiola, o Bayern de Munique foi ao mercado pagar 9 milhões de euros para ter o já experiente jogador de 34 anos. Depois da Copa frustrada com a Fúria, ele tinha esperança de retomar dias melhores no time de Munique, isso após ter feito 2 jogos com o Real nessa mesma temporada. E daí, já vestindo as cores do gigante da Baviera, conseguiu ganhar a Bundesliga, entrando no 11 ideal como o melhor volante meia da competição. E esse foi o único troféu dos comandados de Pep. O Xabi Alonso fechou a temporada com 40 partidas, 4 gols e 5 assistências. Aposentado da seleção, agora o jogador poderia direcionar seu foco única e exclusivamente para os clubes. E nessa temporada de 2015-2016, conseguiu ganhar a Copa da Alemanha e o Campeonato Alemão, fracassando de novo na tão sonhada Champions League. Por conta de muitos desfalques, o Xabi Alonso teve de ser improvisado como zagueiro e líbero por diversas partidas ao longo dessa temporada. E a temporada de 2016-17 foi a última da carreira do jogador, e ele continuou em ótimo nível, sendo peça fundamental no esquema tático e no estilo de jogo de Guardiola, sempre ganhando elogios do treinador.
O Bayern bateu o Borussia Dortmund por 2-0 para vencer a Supercopa da Alemanha, a terceira já do Xabi, que deixou o clube e, consequentemente, o futebol. Pelo Bayern de Munique, em 3 anos, foram 117 jogos, 9 gols, 12 assistências e 5 títulos conquistados. Atuando por clubes em praticamente 17 anos como profissional, o Xabi Alonso foi a campo em 701 jogos, marcou 43 vezes, deu 68 passes para gols e conquistou 14 títulos coletivos. Na temporada de 2018-2019, o Xabi Alonso fez parte da comissão técnica permanente do Real Madrid na base. Ele era um dos profissionais que trabalhava na categoria e adquiria assim experiência. Ele trabalhou com os meninos do time sub-15 até chegar à equipe B do Real Sociedad. E aos poucos ele foi ganhando em conhecimento e galgando cargos, tanto que na temporada de 2019-20 ele treinou a equipe que disputava a La Liga 2, a terceira divisão da Espanha, e conseguiu acesso à segunda. Teve um desempenho de regular para bom nos 2 primeiros anos, mas no último acabou caindo de rendimento e foi rebaixado novamente para a terceirona do futebol espanhol. E depois de ter passado esses 3 anos na Real Sociedad, até que finalmente atingiu o nível máximo, o profissional, e logo num time de elite tradicional do futebol alemão, o Bayer Leverkusen. E nesse primeiro ano no clube, assumiu a equipe com a temporada em andamento, que estava jogando muito mal, e conseguiu levar o Bayer até a fase de semifinal da UEFA Europa League, além de ter feito uma ótima campanha na Bundes, saindo de 17º e terminando em 6º lugar, jogando um bom futebol com um time muito coletivo, que estava sendo montado para a temporada 23-24. E na temporada encerrada recentemente, o Xabi Alonso conseguiu feitos históricos com o Bayern, quebrou recordes e fez uma equipe, além de técnica e cheia de jovens talentos, aguerrida, que conseguiu vitórias absurdas nos minutos finais de jogos cruciais. Não foi por acaso que o time venceu o campeonato alemão invicto. Foram 34 partidas, 28 triunfos e 6 empates, entrando para um seleto grupo de clubes a conseguir isso, além, claro, da invencibilidade em praticamente toda a temporada. Na Copa da UEFA, porém, ela chegou ao fim. E o Bayern conheceu sua primeira derrota logo na final da competição. Deu tudo errado para o time do Xabi Alonso, que acabou tomando 3-0 da Atalanta e foi vice-campeão europeu. Na Copa da Alemanha, o time não vacilou e fez valer o seu favoritismo contra o Kaiserslautern, vencendo a partida de final em Berlim por 1-0 e conquistando esse doblete no território nacional e, obviamente, fazendo muita festa na volta para sua casa em Leverkusen com o seu torcedor. No clube, o Xabi Alonso já soma 90 jogos, 60 vitórias, 19 empates e perdeu apenas 11 partidas, com 2 títulos conquistados. Por esses 2 times, são 188 partidas, 100 triunfos, 42 empates e 46 derrotas, e esses 2 troféus já conquistados. Como você pode ver, o Xabi Alonso foi um meio-campista extra-classe, um cara elegante, refino, precisão e muita dinâmica para ser um excelente construtor de jogo, seja jogando como primeiro ou segundo homem na meia cancha. Levou essas virtudes para a beira do gramado e hoje preza por um futebol intenso, de toque de bola, passes, movimentação constante. É um dos mais promissores da nova geração e tem muito a conquistar agora como professor. Esse, portanto, foi, naturalmente, continua sendo o lendário Xabi Alonso. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!